Exatamente. Aproveitando então aquilo que foi dito aqui, eu acho que a linha que nós estamos aqui argumentando é no sentido de que nós não estamos fazendo nenhuma distinção do ponto de vista religioso, nem étnico, e a minha interferência nesse sentido vai ser política e científica. Eu, como professor, vou fazer essa análise, né? O que eu vi no programa, e não sei se me surpreende, mas o que eu vi no programa foi uma leitura de um lado só. Então, o programa que era para tratar da questão palestina gastou 80% do seu tempo acusando Israel e aquilo que foi chamado aqui de campo sionista, que eu não entendo bem qual é esse conceito, mas foi esse conceito que foi colocado aqui. Então, desde o Beto, que foi o apresentador, ele começa o programa chamando Israel de Estado terrorista. Eu entendo, como espectador, que não cabe a um apresentador conduzir o programa partindo do pressuposto de que o assunto do qual se tratará, que é a Palestina, inicia pela acusação de um Estado como Estado terrorista. É assim que começa. Bom, a partir daí, o apresentador começa a tratar o assunto entre eles, que é Israel, portanto, ele se coloca de um lado já da apresentação, e o convidado, que é um dos convidados que aparece, né, afirma categoricamente que não há do lado de Israel nenhuma condição de estabelecer a paz. Ele diz isso, não há do lado do campo sionista nenhuma condição de estabelecer a paz. Ora, esse pressuposto ele está colocado durante o programa inteiro. Então, há uma convicção no programa de que não há diálogo possível. E, portanto, né, toda argumentação que se desenvolve a partir daí é ou Israel cede ou não há possibilidade de paz. Em nenhum momento se trata, por exemplo, do fato da nação islâmica e da lei corânica que desconsidera a existência de Israel. Não se trata, por exemplo, dos líderes islâmicos, desde Hassan al-Banna até Khomeini, que desconsidera o Estado de Israel. Não se trata do pan-arabismo, do Nasser. Não se trata do socialismo árabe, que acha que Israel é um representante americano. Em nenhum momento se fala que há entre os vizinhos de Israel uma intransigência. Ora, nós sabemos que existem de ambos os lados, em qualquer comunidade, nós sabemos que existem os tolerantes, os intolerantes, os bons e os maus, os justos e os injustos. Mas o tom que foi dado no programa parecia, no meu entendimento, né, e que caracteriza todo o erro de Israel era tratado em detalhes. Agora, todo o equívoco dos seus vizinhos ou não era considerado ou pior, era aplaudido. Então, eu não consigo entender que discussão é essa que buscava tratar da questão palestina com um representante aqui de uma organização que falava em paz, partindo do princípio de que não há paz possível sem o diálogo. Ora, o que eu vi aqui foi uma manifestação que chega a ser uma manifestação de ódio de um dos presentes aqui, manifestações de ódio. Então, eu não consigo fazer esse tipo de diálogo. E ao final do programa, essa pessoa que faz essa manifestação, depois de ter acusado o Estado de Israel de criminoso, perdulário, que faz comércio de órgãos, que é dado ao narcotráfico e outras acusações, ele aparece como se fosse uma pessoa conciliadora, bonzinho, e convida os irmãos judeus a que neguem o Estado de Israel para não serem confundidos com esse tipo de Estado. Isso ele afirma aqui. Então diz, olha, deixem o Estado de Israel para não serem confundidos com ele. Salve-se enquanto é tempo, porque vocês serão confundidos com o Estado de Israel. Aí eu digo assim, muito bem. Antes de 1948, 6 milhões de judeus foram brutalmente assassinados no maior massacre da história, no Holocausto, e não havia Estado de Israel. No começo do século, os judeus foram expulsos da Europa Oriental, nos pogromos, e não havia Estado de Israel. Os judeus foram acusados pela morte de Cristo, quando todos nós sabemos que foram os romanos que prenderam, julgaram, torturaram e mataram. Mas durante séculos,
eles foram acusados da morte. Não havia Estado de Israel. Então, portanto, a questão não é o Estado. Então, eu, como intelectual de esquerda, que sou, como um materialista histórico que sou, sinto dificuldade em fazer uma discussão quando a pessoa que se pretende discutir tem uma postura pedante e hipócrita. Eu não posso discutir com hipocrisia. É isso que aconteceu aqui. Professor Faria, eu até agradeço as suas considerações. Gostaria de dizer que alguns entrevistados também falaram do lado bom de Israel e que o programa tem justamente essa função de aprofundar o tema. E hoje nós estamos aqui mostrando o lado israelense, o lado judeu, até para contrapor o programa anterior. O senhor gostaria de colocar, por favor? Fabiola, completando o que o professor disse, entre as coisas que Israel é acusado, narcotraficante, etc., é acusado de nazista. Apenas os acusadores esquecem que durante a Segunda Guerra Mundial, o grão-mufti de Jerusalém, Haj Amim el-Husseini, que era o chefe religioso dos árabes na Palestina, encontrou-se com Hitler e formou uma tropa, uma legião para combater ao lado dos nazistas. Isso é muitas vezes esquecido. E ele provocava, com as suas palavras, ele incitava as massas árabes a atacar os judeus ainda antes da criação do Estado de Israel. Mas eu não entrei nessa questão histórica porque ela é problemática, eu vou explicar o porquê. Porque como eles viam um inimigo inglês, o inglês era que se apoderava da terra e os nazistas estavam lutando contra os ingleses, acontecia de, às vezes, essa confusão acontecesse. Eu não estou dizendo que Haj Amim el-Husseini não tem nenhuma responsabilidade. Eu acho também uma coisa importante. Não se pode botar a culpa de uma situação somente do outro lado. É uma coisa que um dia todo mundo tem que aprender. Os dois lados têm a culpa, os dois lados presentes em geral têm uma culpa. Agora, no caso palestino-israelense, não que Israel não errou. Israel errou diversas vezes. O povo de Israel é um povo normal. Ben Gurion disse uma vez que o dia mais feliz da vida dele foi o dia que foi preso o primeiro judeu e foi botado na cadeia no Estado de Israel. Porque ele dizia, nós nos tornamos um país normal. Certo? No dia que o primeiro judeu foi preso, então nós éramos um país normal. Eu tenho a impressão que é isso. Nós somos o povo israelense é um povo normal. Nós temos pessoas de esquerda, de direita, pró-paz, contra-paz, homossexuais, não homossexuais. É um país normal como qualquer outro. Certo? As discussões políticas existem e elas são influenciadas pelas características políticas do momento. No momento que a violência, a tendência de um povo durante uma época de violência é se radicalizar. Certo? E eu acho que isso também acontece do lado dos palestinos, certo? Eu tento sempre, quando eu tento analisar uma questão, certo? Eu sempre tento ver os dois lados. Você não pode só ver o seu lado, você tem que ver sempre os dois lados, essa é importante. Então, nesse momento, então, é importante que nós saibamos o seguinte, Israel erra, como qualquer país do mundo erra, e existem milhares de exemplos, e em nenhum momento eu vou defender o fato e o que aconteceu em Gaza. Em nenhum momento. Eu acho que por outro lado, nós temos que ver como foi a história do momento. O que acontecia 3 semanas antes da invasão de Israel em Gaza. Quer dizer que não tem forma de nós vermos unilateralmente a coisa. Nós temos que ver os dois lados, os foguetes caindo. Não matou ninguém, é verdade. Agora, imagina, eu sempre falo assim, olha, imagina você num acampamento sendo picado por mosquitos. Tá? Eles não vão te matar, mas é gostoso ser picado por um mosquito? É a mesma coisa que aconteceu 3 semanas antes do início da campanha de Gaza. Caíam 80 foguetes por dia, deixaram uma vida impossível de uma população aproximada de 400 mil pessoas, certo? E o governo de Israel respondeu. O formato que respondeu é discutível, certo? Eu acho que poderia ser de outra forma. Vamos aprofundar isso no segundo bloco, Celso. A gente já continua conversando. Hoje, aqui no Brasil Nação, estamos debatendo a questão do conflito no Oriente Médio entre palestinos e entre árabes e judeus. Nós já voltamos.